noite de quarta-feira, dia 5 de abril, aniversário de Novo Hamburgo, de 96 anos, a minha cidade querida que eu nasci. Parabéns para Novo Hamburgo, cada vez cresça mais, com muita cultura, com muita saúde, com muita segurança. E hoje, Câmara 2, eu estou aqui. Tá na Câmara 2, ô Bruno? Mas hoje eu recebo aqui o Baiano. É assim que te chamo, né? O Baiano, diretamente da Bahia. Tem uns que falam que é baiano porque tu é da Bahia mesmo. Veio parar em Sapiranga, mas hoje a gente vai falar conforme o cardápio ali, saúde mental, especificamente falando sobre a drogadição, comunidades terapêuticas, que tu como psicólogo faz um trabalho bem bacana lá. Boa noite, obrigado por estar presente aqui. Quero mandar um abraço para a Mariana Esteves, que me deu essa sugestão de pauta, né? Junto com, meio suspeito para falar ali, o assessor dela, né? O Romildo, né? Nosso psicólogo também aí deu essa dica para nós e é um baita tema que a gente já trocou várias ideias aqui no programa. Boa noite. Boa noite, Pablo. Sapiranga. Começou lá tudo. Comecei lá. Primeiro vamos falar por que tu veio da Bahia para Sapiranga. Meu pai é gaúcho e minha mãe é baiana. Deu. Gaúcho Sapiranga. Daí veio morar pra cá e aí tive o prazer de nascer lá e orgulho de ser criado aqui no Rio Grande. Que legal, cara. Tem essas duas querências. Mas tu não parece que tu veio cedo pra cá, né? Sim, veio cedo. Relaxado, 9 anos. Aquele clima zen, né? Tudo certo. Tudo certo. E por que todo esse amor pela psicologia? Como é que começou isso? Sabe, Pablo, tudo começou assim porque eu via que as pessoas precisavam de ajuda e eu gosto muito de ajudar as pessoas. E nesse ajudar, nesse acolher, que é hoje que eu desenvolvo com muito amor, tá entendendo? Eu me dediquei e hoje, graças a Deus, eu estou praticando isso. Com muito amor. E começou já diretamente ajudando essa gurizada aí que se desvirtuou no caminho. Sim. Aí, acabou tendo que parar numa comunidade terapêutica. Isso. Às vezes por vontade própria, né? Eu tenho vários amigos que procuraram ajuda hoje. Isso. Tá tudo certo, mas às vezes não é assim, né? Sim, Pablo. É que eu fiz meus estágios no CAPS AD. Passei 2 anos fazendo aí depois por gostar, eu me dediquei um pouco mais no próprio CAPS AD, voluntariamente continuei. E disse, é isso que eu quero para mim e dei sequência. Hoje eu estou trabalhando profissionalmente, né, em 2 comunidades terapêuticas, uma em Nova Hartz, na comunidade Salvando Vidas, e aqui em Lomba Grande, Novo Hamburgo, na Cidade de Deus. Que legal, cara. Lomba Grande tem uma grande quantidade de comunidades, tem. Né? Eu já visitei algumas lá, inclusive já fiz quadros do programa lá. E a gente sabe que é um lugar, claro, pela natureza e tal, consegue se desligar um pouco que nem a gente chama aqui da Babilônia, né? Da cidade, consegue ir para um lugar mais calmo, consegue plantar, consegue ter um pouco mais de contato com Deus, né? E eu acho que é isso aí as coisas mais importantes dessas comunidades, né? Quando se estão distantes da cidade, né? Sim, eles trabalham bastante assim a espiritualidade, né? Mas no meu caso eu entro mais com a ciência, né? Sim. Dá para trabalhar com eles, reforçando sempre também a espiritualidade junto com a ciência, que é o meu caso daí. Me diz uma coisa, tu tem uma noção de quantas pessoas já passaram pelas tuas mãos que tu pôde ajudar? É mesmo? Cara, eu assim, eu chego a me arrepiar quando eu falo isso aí, porque é um motivo de muito orgulho, cara. Assim, sabe? Eu atender essas pessoas, eu até me emociono, sabe? Sim. Porque muitas vezes a gente tá na rua, ô Baiano, te lembra de mim? Eu disse, não, da onde? Tu me ajudou, tu me atendeu lá, assim, sabe? Tanto no CAPS, lá em Taquara, quanto nas comunidades, assim, sabe? E é que nem eu te falei, cara, é muito amor da minha parte. Salvando vidas, né? Vamos dizer assim, salvando vidas, que nem lá. Sabe? Que legal, cara, tu te emocionou agora aqui e eu tenho alguns amigos, cara, que procuraram ajuda, hoje são pessoas diferentes, hoje conseguiram vencer a batalha, que é diária, né? Continua depois a batalha. Continua. Assim como eu tenho amigos que não foram procurar ajuda, cara, e não estão mais aqui com a gente. Eu sei. Mas assim, ó, se tu me permite, dessa entrevista que tu tá me entrevistando agora, eu queria um pouco falar sobre a questão da dependência, que eu queria entrar na questão do tratamento e da prevenção. Porque assim, ó... Nós vamos chegar lá. Eu ia te perguntar isso, tá? Bom, tem as comunidades terapêuticas que fazem o trabalho psicológico, mas hoje a gente fala muito em saúde mental pós-pandemia, mas sempre houve esse problema de drogadição, sempre houve o problema de dependência química, né? E o que pra ti é o mais importante hoje, se falando em prevenção? Como que o jovem chega, como que um adulto, às vezes não é só um jovem que chega a ficar dependente de uma droga aí, uma droga pesada, um crack, cocaína, heroína. Qual é o teu trabalho nessa parte da prevenção, ou como é que o cara chega até ali, como é que a gente pode evitar isso? Assim, Pablo, primeiro eu preciso usar alguns dados técnicos aqui que diz a OMC, né? Organização Mundial da Saúde. Assim, ó, existe o uso, tá? Existe o abuso e depois, por último, a dependência. O uso, o abuso e a dependência. Isso aí. O que é o uso?
O uso é uma coisa assim que pode usar tranquilo, desde que aquele uso não esteja te abusando. Não interfira. E nesse sentido, assim, quando eu tô falando de álcool e outras drogas, tá? Aham. Porque muitas vezes as pessoas não se dão noção, achando que, não sabe, culturalmente falando, existem as leis, né? Que existem as drogas listas e não listas. Aham. Mas nós estamos falando no geral, porque na verdade é só ler, porque droga tu encontra, sabe como é que funciona, né? Às vezes o cara usa cerveja, toma uma cerveja, mas sim. ele não considera que ele é dependente, Não mas é, ele não não é. se liga que todo dia quando ele chega em casa ele tem que tomar uma latinha. Não, mas aí Todo dia. Mas, opa, É socialmente, mas eu socialmente. conheço pessoas que não conseguem Aí que tá. dormir se não tomar uma, duas, três cervejas. Mas Isso já é dependência, ao meu ver, né? Não. Aí é nesse ponto que eu quero chegar contigo. Aí, na verdade, primeiro, o uso social não tem problema. Porque depois vem o abuso. Que é quando aí nesse sentido tu fala. Aí depois que passou do abuso, aí vem a dependência. O que se torna a dependência? A dependência é quando tu perde o controle. Que tu vive só em função daquilo, aí tu não é tu que está usando, é ela que está te usando. E aí tu precisa de ajuda. Mas só tem um porém, né? Aí isso já se torna um dependente, daí já se torna uma doença. Epidemiologia mesmo. E quando ele atrapalha ali o funcionamento do trabalho, da família, né? Aí quando chega na dependência, e é nesse ponto que eu quero chegar agora, aí que vem o tratamento. Daí que entra essa turma aí. Aí que nós entremos na questão psicológica e tal. Eu estou falando, e aí, na verdade, é o seguinte, né? Para trabalhar na questão da dependência mesmo, existe uma equipe multidisciplinar, né? Não é só o psicólogo que vai trabalhar com isso aí, existe psiquiatra, existe a questão da medicação, que a gente vai ter que fazer todo esse acompanhamento, que é o que eu faço fazendo acompanhamento, mas eu trabalho muito com estratégia. Tá entendendo? Então, assim, ó, que não é fácil lidar com isso. Por isso que eu me emociono quando eu consigo, que dentro fala, quando tu atendeu, olha, eu atendi vários. E o cara que chega na comunidade para ser atendido, ter todo um amparo, todo um trabalho em cima, né? Qual a porcentagem do cara que vai procurando ajuda com a porcentagem do cara que vai ali, muitas vezes forçado, entre aspas, né? Boa pergunta. Assim, ó, o que acontece? Primeiro, a pessoa tem que querer, né? Não adianta a família querer. Que é? Olha que os guris falaram no ponto aqui. Finalmente fez uma boa pergunta. Então, quando eu te perguntar um negócio, essa pergunta matou a pau. Tu fala isso aí que eles ficam me tirando ali dentro ali do... Não, mas foi boa. Foi boa. É isso aí mesmo. Não, quem gostou fui eu. Eles... Então, tá bom. Nem dá bola pra eles, cara. Eles ficam não, ali, mas ó. assim, ó. Daí tu vai olhar lá, se você espiar ali, o que eles estão fazendo ali dentro? Sabe o que eles estão fazendo ali dentro? Jogando aquele joguinho de celular, cara. Tranquilo. E eu tô aqui, ó, suando e a câmera vai pra lá. Viu? Tá bom, então. Vai lá. Um abraço. Tá bom. Assim, ó, quando a gente faz bastante acolhimento, mas primeiro é o seguinte, ó, a pessoa tem que querer. Tem que querer, né? Não adianta a família, porque a família, eu vou lá para agradar o meu filho, eu vou lá porque o meu pai quer que... Não funciona. Tá? Aí tu vai dizer, tu como psicólogo, sim, eu trabalho a questão motivacional, tá entendendo? Sim. E aí com isso aí, se ele querer, existe vários apoios. Aí vem aí que vem a fé da pessoa também, né, a questão religiosa. E a gente trabalha muito, eu sou da cognitivo comportamental, né, analiso muito comportamento, e nisso a gente trabalha com estratégia. Daí eu mão na roda para mim também como profissional. Sim. Porque eu digo para ele, cara, a tua vitória é a minha, a tua derrota é a minha. Tá entendendo? Quando eles aceitam tratamento. A recaída faz parte, mas tu retorna que a gente... A gente tá aqui ainda. Tá aqui para te ajudar e vamos lá. Mas assim, ó, vamos se pegar algum apoio, vamos criar estratégia para ti saber lidar com isso. Segura aí, estratégia bacana. Vamos fazer o seguinte, ó, quem chegou agora, estou entrevistando o Baiano, psicólogo, que faz um trabalho bem bacana lá em Nova Hartz, Sapiranga, Lomba Grande, recuperando... Novo Hamburgo também, né? Lomba Grande é Novo Hamburgo? Mas é que quem mora lá em Lomba Grande fala o seguinte, ó, vou lá em Novo Hamburgo. É ou não é? É, né, Romilton? O cara tem um amigo meu que mora lá em Lomba Grande, estão lá, o seguinte, onde é que tu vai? Vamos ali em Novo Hamburgo pegar um carvão. Deus. Ué, mas tu tá em Novo Hamburgo, né? Então tá, beleza. Então a gente vai ali no intervalo, já volta. Vamos falar um pouco só para as pessoas, para a mãe, para o pai, pro amigo que tá no outro lado da câmera assistindo daqui a pouco. Cara, eu tô vendo que o meu parceiro tá precisando de ajuda. Vamos dar algumas dicas para vocês aí. A gente tá falando sobre drogadição e esse trabalho bacana que esse cara faz aí. Então não troca de canal, vai avisando teus amigos nos comentários aí que gosta desse assunto ou que precisa saber um pouco mais sobre esse assunto, que a gente já volta. Chegou a hora de ser global com a Sebratel. Internet rápida, segura, links de peso dedicados, data center e muito mais. Na Sebratel, contamos com uma equipe qualificada para atendimento exclusivo e suporte local.
e na busca de soluções para as mais diversas necessidades. Contamos com uma rede de empresas parceiras por todo o Rio Grande do Sul. Assine Sebratel e viva o sucesso do seu negócio. Hoje em dia a gente tem acesso rápido a tudo que a gente precisa, bem aqui na palma da nossa mão, não é mesmo? Alimentação, transporte, finanças, tudo isso está a um simples clique de distância. Mas você sabia que o mesmo pode ser dito quando o assunto é segurança da sua empresa, do seu condomínio ou da sua família? O QR Token é um aplicativo completo, desenvolvido especialmente para oferecer segurança e tranquilidade para a sua vida. Com o QR Token, você tem acesso rápido e simplificado aos principais itens de segurança. Dá para acessar as câmeras das áreas comuns, enviar convites para os seus visitantes e até mesmo transformar o seu celular em uma chave única de acesso. E tudo isso com criptografia de ponta, o que garante o sigilo e a proteção dos dados de todos os usuários. Baixe agora mesmo na loja do seu aplicativo e simplifique ainda mais a sua vida. Quanto que a minha mãe me liga no intervalo. Mãe, eu já te falei fazenda, esses negócios terapêuticos, nada a ver isso. Programa Sem Noção de volta. Olha só, minha mãe me ligou no intervalo. As viagens que ela pensa, falou, isso é uma fazenda que a gente pode ir lá e tal, pescar, e coisa, tá confundindo com aqueles pés que pague. Nada a ver. Olha só, programa Sem Noção de volta, quem chegou agora está entrevistando o Baiano, o cara é psicólogo. Veio da Bahia há muito tempo, foi parar em Sapiranga, faz um trabalho bacana com comunidades terapêuticas lá em Nova Hartz, em Lomba Grande, Novo Hamburgo, claro. Mas a gente estava falando no primeiro bloco sobre prevenção, sobre como tu identificar daqui a pouco dentro da família que um cara precisa de ajuda. Claro que ele precisa saber que ele precisa de ajuda, né? Eu tenho conhecidos e até na família já tive pessoas que procuraram ajuda, saíram, procuraram de novo e hoje estão bem. Assim como tenho amigos que nunca quiseram procurar ajuda, achavam que, não, eu não sou dependente, estou de boa, estou legal, né? Mas começou a interferir um pouco na vida social dele, né? Com a família também e tudo mais. E hoje, um ou dois deles aí já não estão mais entre nós, infelizmente. Mas ainda bem que tem tu fazendo teu trabalho, assim como vários, né? Que fazem esse trabalho bacana de dedicação, né, Baiano? Não, tem que ter dedicação. Dedicação mesmo. Tu vive a tua vida por aquilo ali, né? Eu vivo. Eu sou muito feliz com isso. A mãe e o pai que estão assistindo ali, eu tenho um filho pequeno e a gente fica com essa preocupação, né, cara? A gente já... Eu trabalho lá na capital e a gente vê, muitas vezes, casos... Tu sabe que aquele cara ali tá no crack lá e não tem mais volta, ele não consegue mais dominar a droga tá dominando ele, né? Um pai e uma mãe que passam por uma dificuldade dessas, cara, qual é o conselho que tu dá? Assim, Pablo, agora tu tá falando da codependência, tá? O que é a codependência? Assim, é quando a família está adoecendo junto com o usuário, tá entendendo? E aí o que acontece? Quando chega na codependência, e aí eu vou falar uma coisa assim que muitas famílias não se dá conta, sabe? Eles adoecem junto e eles não têm um domínio da drogadição, não sabem como é que funciona, que a questão não adoece, tá entendendo? E aí o adicto precisa de ajudas, tá? Por exemplo, vou dar um exemplo, tá? Não, vou te dar só um pouquinho que eu vou dar um exemplo claro aqui. E aí o que acontece? Só deixa eu concluir só para fechar isso aqui. E aí o que acontece? E aí que nem eu te falei na questão da dependência, ele começa a vender tudo por dentro de casa. E a família não sabe mais o que fazer, não busca essa ajuda, ele também não aceita essa ajuda, que é o momento de buscar essa ajuda. Cara, e aí é o seguinte, se ele não se dá conta disso, adoece junto. Os pais e os filhos, e toda a família. E aí quem vem é a codependência. Nesse sentido, eu queria fechar esse conceito eu tenho uma pessoa, uma mãe de um amigo, me ligou um dia e falou assim, pá, o que eu faço com fulano? Deu, o que foi, tia? Eu não sei mais o que fazer. Ele pega as coisas dentro de casa, eu tô pensando, eu todo dia que eu passo o dia inteiro que ele não tá em casa, que ele saiu de madrugada e não voltou ainda, eu fico todo dia esperando uma ligação de alguém dizendo, ó, teu filho morreu, tá assim assado, aconteceu tal coisa com ele. E eu fico nessa angústia do dia a dia, saber que ele tá na rua, que ele tá pegando coisa de casa para comprar crack, e a gente se coloca no lugar por ser pai, né? A preocupação de um pai e de uma mãe saber que, cara, onde é que tá essa pessoa agora? Muitas vezes uma noite de frio, uma noite de chuva,
né? O que fazer nesses casos, cara? É buscar ajuda. Não ter outra... E se a pessoa não quer? A pessoa não quer, ele não quer, ele não admite Ele aquilo. não admite aí que tá, né? Tu sabe que existe a questão compulsiva, né? Da internação compulsória. Mas aí tem que ver, tem que ter muito cuidado para que esse aí não se torne assim, ó, uma questão carcerária. Tá entendendo? Sim. Porque ele tem que querer. Tá entendendo? É muito complicado isso. Pode ser até um tiro no pé, né? Exatamente, assim, ó. Mas a melhor coisa que tem é o convencimento para ele mesmo. Sim. Que nem eu te falei. Aí adianta, volta a repetir lá a minha fala no começo ali, tá? Mas se ele não quer, tá entendendo? Para nós, técnico assim, ó, e profissional, é muito difícil para nós trabalhar com uma pessoa que não quer. Muito difícil, não tem como. Ele tem que querer, né? Ele tem que querer, não. Ele vai querer estar ali, mas ele vai querer fugir, ele vai querer sair, fugir, né? Sim, vai querer. Como a gente falou, vai se tornar uma questão carcerária, ele tá preso ali. Sim, daí vai, sabe? Foge do nosso controle. É difícil, né? É verdade. É difícil. Tem que procurar ajuda mesmo E convencer, ele tem que querer, a pessoa tem que convencer. Cara, e assim, ó, eu vou te falar uma coisa pra ti. Quando eu converso com uma pessoa, com ele, mesmo que ele não queira, tô te falando pela experiência que eu tenho de 6 anos, tá? Eu venho 6 anos atuando nessa área aí, ó. E de CAPS, quando eu te falei ali, e agora nas comunidades terapêuticas, faz 3 anos e meio. Quem eu tenho falado, sabe? Quem tem me procurado, e assim, ó, ele se dá conta. Porque ele precisa ver alguma palavra que ele nunca ouviu antes, tá entendendo? Na questão da estratégia, na questão que você quer para tua... Porque eu vou te falar uma coisa para ti que muitos não vão entender isso que eu vou falar, mas eu preciso falar isso, porque se eu não falar isso, aí eu não estou desconhecendo o que eu estou fazendo, tá entendendo? Sim. Por exemplo, assim, a droga não é uma coisa ruim. O problema é o dano que ela causa. Olha a polêmica. Faz o corte aí, bota no bagulho. Vai lá. A droga não é uma coisa ruim. O problema é o dano que ela causa. Então ela é ruim, cara. Se ela causa dano. Não, mas é tipo, tu viu que eu te falei do uso do abuso? Depende da droga, vamos falar assim. Não, assim, ó, eu vou te falar uma coisa. Depende da droga. O cara passa a vida inteira tomando uma cervejinha, fuma um baseado de vez em quando, tá tudo certo. Agora o cara passa a vida inteira bloqueando, pau e correrio, rouba o videocassete em casa, troca pra não sei o quê, volta de madrugada, leva um pneu do carro, quebra vidraço. A doença. Daí é outra coisa. Aí já tornou uma doença, entendeu? E é droga. Sim, mas aí é o seguinte, mas aí o dano que ela tá causando. Vamos dizer que a droga é um problema de saúde pública, né? Exatamente. Aí eu queria chegar nesse ponto aí, agora chegou. Mas assim, ó... Não, só um pouquinho, cara. Estão me falando uns negócios no ouvido aqui que eu tô perdendo a concentração. Olha o que eles estão falando. Estão se dando os dois na conversa, tá dando certo a conversa os dois. Sabe por quê? Porque eles ficam me tirando ali dentro. Só pergunta palha, só não sei o quê, blá, blá, blá. E eu fico ouvindo, entendeu? Daí me atrapalha. Tá bom, obrigado, cara. Tava bem legal hoje. Não, tô gostando do programa. Nós vamos fazer mais 5 minutos a mais do que normal. Vamos lá. Assim, ó, voltando de novo a questão do uso e do abuso da dependência, o que acontece, cara? Na questão do uso das drogas, principalmente, às vezes as pessoas não entendem isso aí. É assim, ó, por exemplo, o álcool, tá? Porque droga, aí droga envolve até questão farmácia. Né? O álcool é brabo. O álcool é totalmente depressivo. Mas não vamos aqui. O álcool é brabo. Tá, mas vamos lá. Assim, ó, o problema é o dano que ele causa. Vinhozinho não faz mal, de vez em quando. Não. Nada faz mal. E tem um que o cara mete aqui, ó, com o pé, ó, esmaga, pá, e... Olha aqui, ó. Se tu saber fazer uso... Deu. Tá, mas tem que saber fazer. Não, mas eu acho que o crack não dá, cara. Cara, vou fazer o uso do crack. O cara fuma uma pedra de crack. Não, assim, ó. Não dá, eu acho que não dá. É que tu tá indo... Deixa eu falar uma coisa pra ti. Tu tá indo... Então a gente tem que tirar o nome de algumas drogas, entendeu? Tá, então tá bom, então. Porque, na verdade, é o seguinte, quando tu fala crack, aí eu vou te usar uma coisa do meu conhecimento de estudo, tá? É que o crack é o lixo do lixo das drogas. Aí tu já tá largando o cara do lixo, tá entendendo? Cara, e assim, ó... Mas, cara, tu acha que não tem um cara que anda de gravata social e trabalha em escritório que fuma crack? Tem. Tem, que eu te digo que tem, cara. Mas daí ele sabe fazer uso, né? Mas não tem esse controle. Bom. Daí... O estudo me mostra o seguinte, que existe o uso, o abuso e a dependência. Cara, eu nem vou falar que o cara pode falar muitas coisas no programa, é complicado. Tu tá entendendo? Eu sou um técnico, eu não sou usuário, nunca usei droga nenhuma, nunca bebi, nunca. Só que tem uma máquina da verdade aqui, cara. Pode... Fala de novo, só um pouquinho, deixa ele ligar ali a máquina. Espera um pouquinho, segura. Eu tenho 50... Ligou, Bruno? Viu? Só um pouquinho, não fala nada ainda agora. Pode fazer. Ligou? Tá, fala o teu nome primeiro. Tá ligado a máquina? Fala o teu nome completo. Meu nome é Odair, eu nunca fiz uso. Não, só o teu nome, cara. Meu nome é Odair, baiano, conhecido como baiano. Nome da tua mãe? Maria Conceição Pagliarini. Beleza, agora tu falou coisas verdadeiras, entendeu? Sim. Só um pouquinho agora. Vamos lá. Pode falar agora? Pode. Fala assim, ó, eu nunca usei nenhum tipo de droga. Eu nunca experimentei nenhum tipo de droga. Já bateu, tomou uma cerveja já? Não. Ah!
E se eu, olha, não, Tá bom, vamos confiar. Eu tô diante de um amigo meu ali que me visita direto, me conhece. Se eu botar um copo de cerveja, eu dou 2 toques, eu vomito tudo. Tá bom. Mas eu Martinezinho, botou uma cereja ali, ó. Não tomo, não consigo. Docinho. Não. Então tá bom. Não. Tô te falando, o Tá álcool... estragado essa máquina aí, guri. Os guris disseram que não. Acho que o baiano já tomou uma Tô- coisinha lá. eu tô- Opa, um rabo de galo lá, ó. Pum, Não, só um. não. Foi. Não tomo. Tô Mas brincando, eu não tomo cara. porque eu não gosto. Não, Sabe por eu que tô que eu tô falando brincando? sério. Ó. Não, eu tô falando sério. É porque eu não gosto mesmo. Eu não gosto, no meu estômago não aceita. Cara, mas olha só, vamos falar sério. A gente já falou aqui no programa, né? Eu Vamos. quero Mas é crer. tranquilo, pode ir, Eu tranquilo. quero crer que o álcool hoje, a gente escuta desde sempre que o cara é piá, né? O álcool é a porta das drogas. Cara, Não. por mais que seja uma coisa ali, o álcool tá à disposição de qualquer pessoa, né, cara? E se Sim. o cara é fraco, ele vai cair pro álcool, cara. Sim. Mas assim, ó, é que nem eu te falei, eu tenho que usar a minha parte técnica aqui, tá? Tu tá falando num... Assim, ó. Tô falando uma bobagem. Não tá falando Não, bobagem. pode falar, Tu tá pode falando Uma besteira. o que todo mundo fala, tá entendendo? Supérfluo. Mas eu não posso falar o que todo mundo fala, eu tenho que ser técnico aqui contigo aqui, eu tô dizendo Tu assim, acha que o que não, tu se souber acha? usar o do álcool, por exemplo, assim, tem pessoas que tomaram a vida inteira e não vão parar, tá entendendo? E se souber usar, não tem problema nenhum. E aí, Tomaram a vida inteira, voltaram É. engatinhando pra casa, com os joelhos doídos. e se aquilo não causou danos pra vida Tô dele, aí, bem, 40 viu? anos. Aí eu te faço uma pergunta pra ti, Pablo. Eu tô falando assim, ó, se aquilo não causou dano nenhum pra ele, por que ele vai parar? É a mesma coisa, eu parei de fumar. Olha só, cara, eu parei de fumar faz. Deixa eu ver. Faz 11 anos eu parei de fumar, cara. Sim, ó, Olha só, Sim, eu vou te pode falar falar. agora. Mas o que tu acha que eu parei de fumar? tava te causando danos. Não, o que eu parei de fumar? Deixa pra lá. Olha só. Deixa pra lá, então. Eu parei de fumar. Daí um amigo falou assim: ah, mas meu tio fumou até os 89 e morreu de atropelado. Mas isso é uma Não. exceção, cara. Tá. O cara que bebe todo dia, final de semana, entorta a cachaça e não é dependente. Acho que é. E é uma exceção o cara que não morrer de cirrose, um cara que toma cachaça e coisa. É uma exceção, cara. Né? Assim como o cara que usa cocaína, o cara que não é viciado em cocaína, ou o cara cheira 22 anos, cara. Nunca deu nada pra ele. Cara, ele é dependente daquilo ali. Eu acho, a minha opinião, né? É, mas... Pode ser que ele usa aquilo ali há 22 anos, a minha opinião, porque ele não consegue largar de usar. Então ele depende daquela droga, mesma coisa do cigarro. Uma vez eu vi aquele Drauzio Varela falando que o deixar de fumar cigarro é mais difícil que deixar de fumar crack. Sim. Pela dependência que tu não nota, né, cara? Tu fuma um cigarro aqui, tu não nota que tu ficou eufórico, ou que ele te deu um up ali de euforia ali, né? Por mínimo que seja, tu Relaxa não um nota. pouco. Tu dá uma relaxada também e tu não nota, por isso que ela é difícil de largar, Sim. né? Tranquilo. Mas eu queria te dar os parabéns pelo tema e pela tua dedicação. E também eu queria que tu falasse para as pessoas que estão assistindo, quem tá olhando lá e quer conversar contigo. Eu queria trocar uma ideia com esse cara aí. Eu tô passando por uma dificuldade assim, assado. Sim. Onde que ele te acha? Assim, ó, eu vou deixar meu cartão aqui, vou deixar um número contigo, assim, eu não atendo particular, eu atendo nas clínicas, Tá. né? Se alguém tiver precisar de ajuda... Pode falar as pessoal, clínicas e o endereço. A clínica é o seguinte, aqui em Novo Hamburgo, Alombrando, na Cidade de Deus, o endereço é na rua principal ali, não... Não, o cara botasse no Google ali. Cidade de Deus, ali vai Comunidade aparecer Terapêutica Terapêutica Cidade de Deus. e Comunidade Terapêutica lá em Nova Nova Hartz, lá salvando vidas. Salvando vidas. Salvando vidas. E assim, Pablo, antes de mais nada, assim, eu queria agradecer o Romildo, a Mariana, por dar esse espaço aqui para ti. O espaço é teu, cara. O dia que você quiser trazer Não, mas um eu te agradeço muito pela oportunidade, assim, porque esse tema não é fácil discutido. Eu tive nas escolas, assim, elas não aceitam, porque falar de drogas, que nós estamos falando aqui, ó, ninguém aceita. Mas é uma... E se tu falar que eu li droga não é ruim... É, exatamente. Não, mas eu vou te falar uma coisa pra ti, Pablo. Que bom que tu falou do Drauzio Varela, que eu vou fazer uma comparação agora. O Drauzio falou bem isso aí. Falou isso aí, né? Falou, e aí teve um político, com todo respeito. Aí eu sou obrigado Não a podemos falar isso. de política no Não, programa. não, tô falando político, falou. Aham. Disse o seguinte, ele vê que esse tema... Onde é que já se viu o cara falar que droga não é ruim, coisa e tal? Eu disse, só um pouquinho, cara. O cara atendeu nessa área, o cara sabe como é que funciona. Ele Tá cheio de drogaria aí na cidade. Ele não se deu conta, ele não se Gaga, deu quando eu for Pablo, na São João. Ô, Pablo, ele não se deu conta. Não podia falar São João. Agora eu paguei mico Viu, pros Pablo? guri, né? Vá. Ele não se deu conta dos danos que o cara falou. Ele só se deu conta que era ruim. Mas Pão o Véu, que eu Max falei- Econômico, eu falo todos agora. Qual é a outra? Sim. Droga Raia, qual é a outra? Esqueci. É farmácia bastante aí, viu? Mas também... Barbaridade. Sabe? Então, assim, Pablo, ó, então... Paracetamol é droga, cara. É droga? Faz Não, mal? Não. Hein? Dorflex. Usa bastante pra te ver. Bah! Mas não vem o caso. Viu, Pablo? Assim, ó. Isso aí É um assunto longo, né, cara? Isso aí Ixi, vai tem longe. fundamento. Mas deixa eu falar uma coisa pra ti, ó. É sério, assim, ó.
E esse tema tem que ser debatido permanentemente, sabe por quê? Porque evita disso que está acontecendo. Porque se tu imagina, eu chegar para as crianças, nós chegar e dizer, olha, o dano que causa a maconha, tá entendendo? Futuramente, assim, a questão de fazer essa comparação. Porque o que acontece? Eles querem aquele momentâneo, assim, de prazer, sabe? E depois, futuramente, como é que vai ser o dano? Aí que vem isso aí. Mas daí tem a maconha medicinal. Só polêmica hoje no programa. Verdade. Mas ele está falando na medicação. Eu tenho não tá falando a minha namorada, ela passa muito tempo do trabalho dela Tu sabe fazendo... que tem uma lei agora, né? Fazendo solicitação do medicamento, né? O canabidiol. Porque é um medicamento hoje que Tu sabe que passou essa lei de fazer uso, né? Disso aí, coisa e tal. Mas ele está falando medicação. Medicamento. Tem que ter prescrição para fazer uso. Não é simplesmente fazer uso. Chegar na me dá isso aí, não. Tem que passar pelo técnico. Pelo médico. Tu que é o técnico. Olha só. Não, o nosso psicólogo a gente só atende a questão do... Cara, muito obrigado pela tua presença, obrigado, tá? Espero que a gente tenha tirado várias dúvidas aí pro teu Instagram, cara. Ultimamente eu não ando usando o Instagram porque eu evito a questão da rede social. Então, contato o WhatsApp, qual é o número? O número é 99 35 81 8. 99 35 81 8. Que memória tu tem, cara. Parei de fumar. Olha só, gurizada, a gente vai ficar por aqui com o programa Sem Noção. Cara, se tu for sair, cuidado, cara. Se tu usa droga, usa com moderação. Se tu vai beber, não bebe. A gente fica por aqui. Um beijo. Fui.